Meus amigos, agora nós vamos tratar, ao meu ver, do artigo mais importante do Código Penal Militar. Nós vamos tratar do artigo 9º. Vejam bem, para que nós consigamos definir no caso concreto se um fato que a lei penal militar prevê como crime militar é realmente crime militar ou não, nós temos que ir necessariamente no artigo 9º. Então, se eu estou falando de crime militar, necessariamente o fato concreto passou por uma apreciação relacionada ao artigo 9º. É o artigo 9º do Código Penal Militar que me dá as hipóteses de configuração do crime militar efetivamente. Ok? Então, para todos os fatos concretos, eu tenho que verificar se aquele fato enquadra perfeitamente nos incisos e alíneas do artigo 9º. Bom, o artigo 9º, ele tem 3 incisos que são básicos e que vão nos demonstrar se o fato é ou não é crime militar. Se eu vou processar aquilo como crime militar ou como crime comum. Perfeito? Então vamos às análises dos 3 incisos. Bom, eu peço primeiro que os senhores leiam todas as hipóteses previstas no artigo 9º, as alíneas de cada inciso e os parágrafos 1º e 2º, tá ok? E depois analisem o que nós vamos tratar aqui de uma forma mais genérica. Bom, vamos lá. Então, o artigo 9º, como eu falei, é composto de 3 incisos. O inciso 1º, ele trata dos crimes propriamente militares. O que é crime propriamente militar, professor? É aquele que tem uma previsão diferenciada, tá? Ele é próprio da caserna. Ele está só ali no Código Penal Militar. Perfeito? Eu não vou achar o crime de deserção, revolta, em outros dispositivos legais. Eu vejo esses dispositivos no Código Penal Militar. Qualquer um pode ser agente do crime. Posso ter crime militar propriamente dito, né, praticado por militar da ativa, da reserva, o reformado. E no caso do civil, ele pode praticar aquele crime de incorporação, onde ele deixa de se apresentar lá no Exército, né, nas Forças Armadas, no tempo específico, onde ele deveria se fazer presente. Ok? Bom, passa do inciso 1º, nós vamos lá para o inciso 2º. Meus amigos, vejam bem no inciso 2º. O inciso 2º, atualmente, ele prevê todos os crimes que eu tenho no Código Penal Militar, que tem a mesma definição lá do Código Penal Comum, são todos eles, né? Por exemplo, eu tenho o homicídio, tenho a lesão corporal, que está previsto no Código Penal Militar, mas eu tenho essa previsão também lá no Código Penal Comum, tá? Mas hoje, todos os crimes que estão na legislação comum e que não existe no Código Penal Militar também podem ser tidos como crimes militares. Basta que eu encontre uma hipótese que esteja no artigo 9º, aonde eu vou enquadrar o fato que aconteceu lá, o fato concreto. Por exemplo, crime de aborto. Não tem no Código Penal Militar, mas tem na legislação comum. Se o fato acontecer nas hipóteses que eu tenho aqui no inciso 2º, eu vou pegar aquele fato, encaixei na hipótese do artigo 9º, aquilo pode ser processado como crime militar. Perfeito? A questão da tortura. Eu não tenho tortura no Código Penal Militar, mas se o fato praticado enquadrar nessas hipóteses do inciso 2º do artigo 9º, o crime pode ser tido como crime militar. Perfeito? Então, hoje, qualquer crime previsto na nossa legislação penal, ele pode ser processado como crime militar. Basta que eu encaixe o fato concreto nas hipóteses previstas no artigo 9º. Bom, quem é sujeito ativo
no inciso 2º, ou seja, aquele que pratica o crime, é sempre o militar da ativa, tá? Então você vai ver todas as alíneas do inciso 2º, o autor do crime é o militar da ativa. O que eu quero que vocês fiquem de olho para que não errem? O inciso 2º, nas suas alíneas, ele faz uma diferenciação dos militares da ativa. Quando o militar é da ativa, mas está de férias, de folga e etc., ele pede como complemento da hipótese prevista como crime militar que o fato ocorra sob lugar sujeito à administração militar. Então, por exemplo, militar da ativa, de férias, agrediu um superior hierárquico dentro de um hotel, isso vai ser crime comum. Por quê? Porque o militar, apesar de ser da ativa, ele não estava de serviço. E os incisos do artigo, as alíneas do inciso 2, pedem que quando o militar não está de serviço, o fato para ser considerado crime militar tem que ocorrer em lugar sujeito à administração militar. Tá? Agora, quando o militar está de serviço, as alíneas falam isso, né? O militar está de serviço ou agindo em razão da função, ou seja, se colocou de serviço, que é a alínea C e D. Nesses casos, as alíneas não pedem nenhuma complementação. Em qualquer lugar que o fato ocorrer, o crime vai ser tido como crime militar. Perfeito? Bom, vamos lá. No inciso 3º, existe a tratativa tanto dos crimes propriamente militares, quanto dos crimes impropriamente militares e aqueles tidos por extensão. Perfeito? Então, vejam bem. Para enquadrar no inciso 3º, eu tenho como autor do crime, sujeito ativo do crime, o militar da reserva, o reformado ou o civil, fazendo a ressalva o seguinte: o civil só responde por crime militar na Justiça Militar da União. Se ele cometeu crime nas instâncias estaduais, o crime vai ser comum. Por quê? Porque a Justiça Militar Estadual não julga civis, ela tem a competência restrita nesses casos. Ok? Então, como a Justiça Militar Estadual não julga civis, o fato que ele cometeu vai ser processado na Justiça comum. Ok? Até aqui? Bom, vamos lá. Para ser crime militar, nas hipóteses do inciso 3º, né, em suas alíneas, é necessário que o fato atinja a instituição militar, né? Deponha contra a instituição militar. Eu tenho que ver o prejuízo da instituição militar para o fato ser considerado crime militar e não comum. Ok? A mesma ressalva eu faço a que eu fiz no inciso 2º. Quando o militar da reserva, reformado ou civil, tem por vítima um militar de serviço, o fato pode acontecer em qualquer lugar que é crime militar. Agora, se o militar da reserva, reformado ou civil, tem por vítima um militar da ativa que não está de serviço, o fato só vai ser considerado crime militar se ocorrer em lugar sujeito à administração militar. Outra situação que eu gosto de falar, e que cai muito em prova, é quando eu tenho um militar da reserva contra um militar da reserva. Essa hipótese não está prevista no inciso 3º e em nenhum outro inciso do artigo 9º. Esse fato é crime comum, não é crime militar. Por quê? Porque não tem previsão ou hipótese lá no artigo 9º. Tá ok? Bom, eu fiz um quadro esquemático aqui para a gente conseguir visualizar melhor, né? O inciso 1º, começa lá na primeira linha, artigo 9º, inciso 1º, é um crime propriamente militar, que está lá só no Código Penal Militar. Então, qualquer autor, qualquer vítima, se está diante de crime propriamente militar, não tem nenhuma outra hipótese, é crime militar, ok?
Aí eu venho para o inciso segundo. Aí eu já tenho a linha A, B, C, D e E. Ok? E aí entra dentro daquilo que eu falei. Quando o autor, inciso segundo, é militar da ativa. Então, e a vítima? Aí a vítima vai variando. Mas o autor sempre militar da ativa. Sendo que na linha A, B e a linha E, não precisa do militar estar de serviço. Na linha C e D, eu estou tratando do militar que é da ativa e que está agindo ou de serviço ou em razão da função. E isso muda o contexto. Então vamos lá. Na linha A do inciso segundo, militar da ativa que tem por vítima outro militar da ativa. Se eu ler só o artigo 9º, inciso segundo, o que acontece? Envolver o militar da ativa, autor e vítima, é crime militar, ponto. Só que acontece que os tribunais têm entendido que deve haver uma ligação com a função. Então não seria só o caso de ser militar da ativa. Ou seja, eles têm uma interpretação da lei diferente da literalidade da linha A, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Questão do militar que pratica um crime de lesão corporal contra a sua esposa, né? Militar, o autor é da ativa, estava de folga, e a vítima, sua esposa, também militar da ativa, estava de folga. Saíram com uma balada, um agride o outro, e etc. Beleza. O que o tribunal hoje tem entendido? Tem a ver com relação à função? Aquilo ali é próprio do casal. Ah, não é próprio do casal, não tem nada a ver com função. Por mais que o inciso segundo da linha A fala de militar da ativa contra militar da ativa, o tribunal tem entendido o quê? Que esse fato não guarda relação com a função. Então, tem que ser tido por crime comum. E assim eu tenho essas questões relacionadas ao crime. Então, sempre eu vou analisar a questão da função de acordo com os tribunais, de acordo com o entendimento majoritário. STF, STJ, estão tudo nessa linha aí, ok? Bom, o inciso segundo, a linha B, fala do militar da ativa, ou seja, aquele que não está de serviço, mas é da ativa, contra o reformado, militar da reserva ou civil. Só vai ser crime militar se o fato ocorrer em lugar sujeito à administração militar. Tá? O inciso segundo, a linha C, já é diferente. Ele já traz um que a mais. O militar é da ativa, mas está de serviço ou em razão da função. Contra o militar da reserva, reformado ou civil. Não tem nenhuma complementação mais. Em qualquer lugar que acontecer, é crime militar. A linha D também fala do militar da ativa que está de serviço, né? Ele traz aquelas funções todas relacionadas mais às Forças Armadas, mas é um militar que está de serviço. Contra o militar da reserva, reformado ou civil. Qualquer lugar é crime militar. E a linha E fala que o militar é da ativa, mas atenta contra o patrimônio militar ou a ordem administrativa militar. Por exemplo, militar, ele de alguma forma monta uma possibilidade dele ter acesso antecipado aos gabaritos, né? E passa para o pessoal fraudando o concurso. O que isso mostra? Mostra que a instituição foi lesada, a ordem administrativa militar foi lesada, a moral institucional é crime militar. O militar foi lá e aquela arma, né, que foi paga a ele de forma fixa, né, ele pega a arma e vende. Ele tem poder de dono com relação à venda? Não. Então, ele vai responder criminalmente, por quê? Porque ele atingiu o patrimônio militar. Ok? Mesma coisa, a gente tem que fazer a análise com o inciso terceiro. Só com o inciso terceiro, quem é o autor já é o militar da reserva, reformado ou civil em todas as alíneas. De A a D, quem é o autor? Militar da reserva, reformado ou civil. Vai mudar a questão da vítima. Então vamos lá. Na linha E, o militar da reserva, reformado ou civil atinge da mesma forma o patrimônio militar ou a ordem administrativa militar. O militar da reserva vai lá e furta dentro do quartel contra o patrimônio militar. Cai no crime militar. Mesma coisa a ordem administrativa militar.
né? O militar vai lá e frauda algumas coisas relacionadas ao nosso IPSM, ao Instituto Médico. O que acontece? Atinge a ordem administrativa militar. Vamos lá. Na linha B, da mesma forma eu falei, é um militar da reserva reformada ou civil que atinge um militar da ativa. Só que esse militar da ativa não está de serviço. Então, para isso acontecer, tem que ocorrer em lugar sujeito à administração militar. Ok? Outra situação é quando o fato ocorre contra servidor público das instituições militares, né? O servidor público da instituição militar, por exemplo, os assistentes administrativos, estão lá no exercício da sua função, né? Estão trabalhando no horário de expediente, aí o militar da reserva vai lá e agride um servidor público lá dentro. Crime militar. Mesma coisa acontece com os servidores da justiça militar, né? Estão lá desempenhando o exercício da sua função e são agredidos, lesionados, xingados, etc., pelo militar da reserva reformado ao civil, cai no crime militar. Tá? Agora, quando esse militar da reserva reformado ao civil atinge um militar da ativa que está de serviço ou nas suas funções militares, que é o caso da linha C e D, o que acontece? O crime é militar independente do local onde o fato venha a ocorrer. Ok? Ainda no artigo 9º, né? Eu tenho o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Agora eu tenho que atentar. Crimes dolosos contra a vida de civil. Bom, senhor, primeira ressalva que eu faço. Quando eu trato de crime doloso contra a vida de civil relacionado aos militares dos estados, eu tenho uma gama de discussões. Grande, gigantesca, né? Ministério Público, Justiça, jurisprudências e etc., muita divergência, ok? Nós vamos detalhar. B, o que a lei fala hoje? Crime doloso contra a vida de civil. Se for praticado por membros das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, e se este fato, né, tiver previsto lá na legislação penal como competência da justiça, como fatos que competem àquela força, né? Então vamos colocar um fato. O Exército foi levado ao Rio de Janeiro para atuar em suplementação à Polícia Militar naquele local em decorrência da grave quebra de ordem pública. Esse pessoal está trabalhando na garantia da lei e da ordem que está previsto como função constitucional para as Forças Armadas. Então, em todos os casos onde as Forças Armadas estiverem sendo empregadas nas suas missões constitucionais, tá ok? E os seus membros praticarem nesse exercício um crime doloso contra a vida de civil, a competência do julgamento para aquele fato é da Justiça Militar da União e não do Tribunal do Júri. Ok? Então, olha só, Forças Armadas. O pessoal do Exército está lá fazendo uma ocupação no Rio de Janeiro. Perfeito? O militar do Exército vai, atira contra um civil e mata aquele civil. O fato, aquele homicídio doloso, ele não vai para o Tribunal do Júri. Ele vai para a Justiça Militar da União julgar. Ponto. Acabou. Vamos passar para outra hipótese, que essa é que dá a polêmica. Quando eu trato dos militares dos estados, aí eu tenho uma mudança. Por quê? Porque tem previsão na Constituição Federal, no Código de Processo Penal Militar e no Código Penal Militar. Os crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militares do Estado, ele é de competência do Tribunal do Júri, o julgamento. Perfeito? Então, ele não vai para a Justiça Militar Estadual. Quem julga os militares dos estados em crimes dolosos contra a vida de civil, e todos esses crimes dolosos, né? Homicídio tentado, homicídio consumado e os outros que são dolosos contra a vida de civil, eles vão para o Tribunal do Júri.
Professor, qual a polêmica? A polêmica é o seguinte: o militar, ele está lá de serviço, pratica um crime que atinge um civil. Então eu vou lá, ativa de serviço, a linha C, inciso 2º do Código Penal Militar. Enquadra como um crime militar? Enquadra. Está lá previsto no inciso 2, a linha C, militar em serviço contra o civil. Beleza. A princípio, crime militar. Perfeito? Show de bola. Só que lá no parágrafo 1º fala assim, ó, o crime doloso contra a vida de civil praticado por militar do Estado vai para o tribunal do júri. E aí tem gente que, por conta do julgamento ser pelo tribunal do júri, entende que o crime é comum e não é militar. Perfeito? Então, vejam bem, esses que entendem que o crime é comum defendem que quem tem que fazer a investigação, a apuração daquele fato é a Polícia Civil, que apura crime comum. Tá certo? Qual que é o posicionamento institucional da Polícia Militar? É que esse crime é militar, porque está lá previsto no inciso 2º, né, a linha C. Perfeito? Então ele tem que ser apurado pela Polícia Militar, né? E o fato ganha corpo quando eu analiso o Código de Processo Penal Militar, no artigo 82, que fala o quê? Que o crime doloso contra a vida de civil ele é investigado pela instituição militar, que manda o fato, o APF, para a Justiça Militar Estadual, que analisa e, se entender que é crime doloso contra a vida de civil, declina a competência e manda o fato para a Justiça Comum, Tribunal do Júri. Perfeito? Então, apesar de existir essa divergência, nós temos que entender que o fato, da mesma forma que a instituição, que o fato hoje ele é tido pela instituição como um crime militar, quem faz a investigação, oficiais o comandante da unidade manda a instauração do APF ou do IPM, que seja o caso, faz a apuração, manda para a Justiça Militar declina a competência e manda para a Justiça Comum julgar. Então, a competência do Tribunal do Júri é o julgamento dos crimes dolosos contra a vida de civil praticados por militares dos estados.